Bien sur ces sujets. C'est parti. Quel est votre arrondissement préféré à Paris? Le 4,5. C'est pas l'ambiance. L'ambiance, c'est tout. L'histoire, les bâtiments. Et les gens qui vous interrogent dans la rue, on sait pas pourquoi, qui vous sourient, qui vous disent bonjour. Voilà, c'est sympa. Moi j'aurais dit le 11e parce que c'est vivant. Ouais, moi aussi j'aurais dit le 11e, Ouais. bah, on y a vécu Ouais. et moi j'aimais beaucoup. Pourquoi tu dis que c'est vivant? Qu'est-ce qui te plaisait? Bah, moi c'était les bars, ouais, la vie, 10e, 11e, quoi, Canal Saint-Martin aussi, sympa. Ouais, c'est par sympa là. autour du canal aussi. Ouais. Il y a plein de trucs pour manger, c'est Ouais, facile. agréable. Voilà, moi je suis d'accord. Ouais, tu trouves aussi? Ouais, plus représentatif peut-être de Paris que des quartiers plus touristiques. Le 9e, parce que j'ai passé toute mon enfance dans le 9e. Atualizações da minha próxima leitura. Eu comecei a ler Iona, a Princesa do Alvorecer, e parei no primeiro capítulo, né? E assim, eu estou correndo atrás para ler Iona, porque eu quero assistir o anime, e os próximos volumes, no caso, eu vou demorar um pouquinho para pegar. Então eu vou terminar o mangá e já partir pro anime e assistir os episódios que estão disponíveis. E assim, eu não tenho muito o que falar. O último volume terminou numa descoberta assim bem gritante, né? Eu pensei que eles tinham ido de arrasta, mas não foram. E acabaram que eles foram atrás do que eles estavam procurando, porque eles estavam indo atrás de um sacerdote, né? E acabaram encontrando esse sacerdote aí para falar o que vai acontecer no caminho da princesa Iona. E vamos ver o que é que vai acontecer. Vamos ver como é que o Hack vai fazer aqui nessa história. Eu não sei como a história vai desenrolar, mas está sendo muito interessante a história da Iona. E para quem não sabe, para quem não está sabendo o que é, Iona era uma princesa, né? E no seu 16º aniversário, ela ia se declarar para o seu primo, que eu esqueci o nome dele, que no caso é esse carinha aqui, que é o primo dela, que ela sempre foi apaixonada desde a infância por ele, e deu pro pai dela que queria se casar com aquele primo dela porque ela gostava dele, ele gostava dela, essas coisas, e o pai dela disse que não, porque a pessoa com quem ela ia se casar, ela queria escolher. Só que no dia do seu aniversário, quando ela vai falar com o pai dela, ela vê seu pai sendo morto por exatamente aquele primo que ela disse que amava muito. Então aí começa uma reviravolta tão grande na história. A princesa foge com seu guarda-costas Hack, então ela é perseguida pelo povo aí e tudo mais. E aí que começa a história, aí que começa a desenrolar a história. O que é que vai acontecer com a princesa? Como é que a princesa vai se dar com aquilo tudo, né? E uma coisa que eu acho bem interessante é que, tipo assim, é a protagonista e aqui vemos a princesa como uma personagem forte. Porque geralmente personagens mulheres e protagonistas, assim, fazem ela meio que fraquinha, que não tem muita vontade própria, mas não, aqui a gente vê o quanto a princesa tem força de vontade para lutar por aquilo que ela realmente acha certo. E a história está indo por um rumo bem legal, eu tô achando bem ok, então eu quero ver como é que vai ser o decorrer da história daqui para frente, né? Então tá aqui a minha próxima leitura. E ontem mesmo eu terminei de assistir o último capítulo do One Piece que saiu, né, que o One Piece, depois da pausa de 6 meses, finalmente voltou. Só que aí eu parei de ler o mangá. Então, tipo assim, eu terminei de assistir o episódio semanal e amanhã, no caso domingo, vai sair o próximo episódio. Só que tá saindo o mangá atualmente, né? E eu não tô lendo, eu tô pegando só spoiler por cima. Só que saiu um spoiler de um capítulo, do último capítulo, que eu fiquei assim, ai meu Deus. E o que eu fiz? Eu optei por voltar a ler os capítulos atrasados, né?
e eu voltei a ler exatamente no ponto que terminou o episódio da semana passada. Então, tipo assim, eu peguei o finalzinho do episódio da semana passada e comecei a ler a partir dali. Atualmente, eu estou no capítulo... Deixa eu ver aqui. Eu estou no capítulo 1132, né? Eu estou lendo o capítulo 1132. Não sei se dá pra ver. Vamos ver se foca. Tá aqui. Eu estou lendo o capítulo 1132 e eles já estão em Elbaf. Eu lembro que desses capítulos aqui eu peguei tudo spoiler. E o que aconteceu em Egghead, eu li tudo, só que também eu passei muito assim, coisa por cima. Então eu reli tudo, então eu tava puxando na minha mente o que estava acontecendo. E aqui a gente já tá em Elbaf, a Ilha do Gigante, tá sendo bem interessante a história e tudo em si. Aqui tem um reencontro emocionante de uns personagens que só quem leu sabe o quanto esse reencontro é de pessoas chorar, lágrimas caírem pelo chão. E eu li atualmente, então, tipo, minhas duas leituras agora para este vlog é One Piece e Yona, são os principais. Então, é meu vlogzinho de leitura e eu estou assim... ontem eu consegui ler, pelo menos eu consegui adiantar os capítulos atrasados de One Piece e estou fazendo isso. Mas agora, por enquanto, eu vou estar lendo Yona, como eu falei para vocês. Então é isso. Depois que eu ler mais um pouquinho, ou caso eu termine a leitura, eu venho aqui atualizar vocês. Olha, faz um tempo desde a minha última vez que eu atualizei este vlog. Eu fiquei doente esses dias, né? Então, tipo assim, eu tava sem coragem pra ler nada. Ainda tô com a voz meio rouca, mas comparada aos dias que eu estava de cama, sem conseguir nem me mexer direito, tá ótimo, tá? Minha última atualização, da última coisa que eu li, eu esqueci de atualizar uns mangás, né? Então, assim, eu li o volume 8 de Perfect World. Eu não lembro, acho que foi no dia 27 ou no dia 26 que a gente leu o volume 8. E aqui a história já começou a andar por um ritmo assim totalmente novo, totalmente, sabe, uma coisa mais... Aqui finalmente nesse volume a gente teve a conversa, teve os pingos nos is, então, tipo assim, o Itsuki com a Kawana, eles passaram por muita coisa, então, tipo assim, eles tiveram que passar esse tempo separado para entender os próprios sentimentos, principalmente o Itsuki, né, por ele ser uma pessoa cadeirante, né, PCD, que fala, que isso ia afetar a Kawana. E a Kawana já estava num relacionamento com outro cara e tudo mais, mas mesmo com isso, mesmo ela namorando com outra pessoa, ela ainda tinha aquele sentimento de, tipo assim, tá faltando alguma coisa, uma coisa para ser assim, resolvida. Tanto que no volume 7 teve o lance do terremoto, e com o lance do terremoto, isso foi tudo botado à tona. Então aqui nesse volume a gente teve esse pingo nos is. No último volume, no vlog passado que eu tinha falado sobre, a Kawana tinha conversado com dois amigos, né, que eram namorados, só que eles terminaram o relacionamento, mas eles continuam a amizade, e eles viram que, tipo assim, o relacionamento não ia dar certo para eles, e é uma coisa que eles não queriam ter arrependimento, né? Então, tipo, se eles continuaram sendo amigos, se eles passaram por todo aquele processo, cada um tá namorando uma pessoa diferente agora, mas eles não queriam se arrepender das coisas. Terminaram e estão aproveitando a vida deles normalmente e continuando a amizade. E isso fez a Kawana repensar algumas coisas sobre arrependimentos. O que é que ela realmente se arrepende? Será que aí ela tá bem com o ritmo que tá acontecendo? E eu achei bem interessante isso, porque é aqui que tem um ponto de partida, né? Então ela vai até a casa do Itsuki, conversa com ele e fala sobre essas coisas. E ele também tem coisas para pensar.
Tanto que no decorrer dos outros livros, dos outros mangás, a gente vê, tipo assim, o Itsuki pensando sobre realmente a possibilidade de voltar com a Kawana, e a Kawana realmente pensando sobre isso. Só que ela tem consciência que ela estava namorando com o Koreda. E o Koreda, ele é 880. Tem hora que a gente gosta dele, tem hora que a gente não gosta. Porque assim, ele fala umas coisas que a gente fica, nossa, esse cara realmente pensa bem. Mas tem hora que ele chega e abre a boca dele pra falar umas coisas que eu fico, meu Deus, querido, eu tava te defendendo um segundo atrás. Como é que você faz isso? Mas, apesar de tudo isso, o Koreda, ele é um homem assim, legal, então ele tem consciência das coisas. A Kawana sabe que o Koreda é um cara legal, é divertido, então, tipo, não era justo com ele, né? Dependendo de qualquer que fosse a decisão dela, não era justo com ele. Então, aqui tem esse lance de recomeço, né? Términos e recomeço. Depois que teve o terremoto lá, eles finalmente perceberam o que é que eles queriam, o que é que estava precisando. E eu tô gostando bastante da história. E aqui finalmente teve o casamento, que eu esqueci o nome deles. Do casal aqui, que a Kawana e o Itsuki estão fazendo a casa, né? Então, tipo assim, eles resolveram se casar. E, nossa, foi muito lindo. Foi, assim, incrível o casamento deles. E, assim, um dos pais do casal, né? Falou uma coisa aqui que eu fiquei chocada com isso. Porque eu não estava esperando, né? Ele parecia tudo tão bonitinho, tudo assim meio ok, mas eu não esperava por isso. E a Kawana acabou escutando essa conversa que ele estava tendo com o lá. E ela ficou assim, machucada, né? Porque, pô, todo mundo tá vendo a felicidade dos dois ali. Eles estão tentando dar certo, estão fazendo aquilo que são bom para eles. Por que os familiares não estão aceitando isso? Então isso meio que pesa com a Kawana. Porque, querendo ou não, o pai dela sempre foi contra o relacionamento dela com o Itsuki, desde o começo do mangá, desde que eles começaram a sair, a se relacionar, que o pai dela foi contra a isso, entendeu? Então é meio que uma coisa assim, que ela fica pensando, e ela sempre pensa sobre isso, se eu voltar com o Itsuki, o que meu pai vai achar? Mesmo que isso seja contra a felicidade dela. Mas uma coisa que eu gosto da Kawana é que, mesmo no comecinho, ela foi e enfrentou o pai dela de frente. Ela falou, não, eu gosto dele e isso tem nada a ver com isso. O que é que tem a ver isso aí? Ela foi e enfrentou o pai dela. E é coisa que ela faz agora, né? Mas apesar de ele tá doente, ele tá com um negocinho assim, a gente fica meio assim, que não pode falar nada que o pai pode ir de arrasta. Gente, calma, eu tô rindo, mas enfim. Eu adorei esse volume. Na hora que a gente leu, então era choque atrás de choque. Hoje eu fiz um sprint de leitura, né, com a Andri. A gente marcou para fazer um sprint de leitura para adiantar as coisas. Eu aproveitei para terminar de ler Yona, porque eu já estava enrolando faz tempo e eu terminei de ler Yona. E eu finalmente concluí o volume 2 e esse mangá tá sendo incrível. Juro para vocês, tá sendo incrível. Cada página que passa eu me divirto mais ainda. Aqui eles estão numa jornada para encontrar os 4 dragões guerreiros. E esses dragões guerreiros vêm de uma lenda, né, que ele servia o rei Escalete. Teve um dragão que ele desceu para a terra, só que o povo, a sociedade ficou tão fissurada nele que tipo, tentou matar o dragão para pegar os poderes dele. Só que aí os irmãos dos dragões vieram para a terra querendo ajudar esse dragão escalete, mas ele tipo tava sendo preso, colocado lá e ficando como humano já tem um tempinho. E os irmãos dos dragões escalete queria que ele voltasse, mas queria destruir todo mundo que machucou ele. E o dragão escalete disse que mesmo que ele esteja sofrendo, mesmo que ele estava ali daquele jeito, ele não queria matar o povo, porque não era culpa deles, entendeu? Mesmo que tivesse feito maldade com ele e tudo mais, não era culpa dele, ele ainda gostava daquela sociedade em si. Então os irmãos do dragão escalete resolveu pegar humanos e fazer deles substitutos. Então, eles pegaram 4 humanos e desses 4 humanos eles ganharam uns poderes, e esses poderes eram em prol de ajudar o dragão escalete, o rei escalete, né? Então, tipo assim, eles iam servir o rei,
adorar o rei, amá-lo, protegê-lo e nunca traí-lo até o dia de sua morte. E é assim que foi seguindo a lenda, então foi meio que uma lenda solta por aí. Só que a Iona, ela foi atrás do sacerdote, pedir ajuda ao sacerdote, e o sacerdote disse que o caminho dela era muito longo, ia vir comigo muita dor, alguma coisa do tipo. E ela quer voltar para sua vida antiga, a Iona, né? Então, tipo, ela quer vingar seu pai e ajudar os companheiros dela, no caso o Hack. E ela tá numa jornada. Então, o sacerdote falou para ela que se ela encontrar os 4 dragões, possa ser que ela consiga voltar para antigamente. Então, a Iona saía uma jornada para encontrar esses 4 dragões, os 4 dragões, né, divinos, os deuses, e tá sendo muito interessante essa jornada, eu tô gostando bastante. Já apareceu o dragão branco, e o dragão branco, depois que ele apareceu na história, se tornou tudo mais engraçado. Muito mais interessante, muito mais fofinho. Eu simplesmente estou adorando. Tá sendo muito divertido. Depois que o dragão branco entrou aqui, a jornada dele ficou bem mais legal, bem mais dinâmica e teve mais animação. Eu gostei bastante. E assim, tem alguma coisa envolvendo aqui a Iona, porque a Iona não tem ligação com nenhum desses seres divinos. Mas a partir do momento que o dragão branco viu ela, o sangue dele meio que ressoou as mensagens que os irmãos do rei Escalerte disse que você vai proteger essa pessoa. Então, tipo assim, os 4 dragão branco, eles estão escondidos por aí, mas eles estão esperando a volta do rei Escaleste para fazer o que ele quiser. Tanto que a Iona foi até o rei branco, né, o dragão branco, e disse que queria o poder dele emprestado. E como o sangue meio que botou a Iona como o rei, né, então, tipo assim, os dragões brancos, mesmo que eles fiquem reluzentes ali, não queira ajudar, eles meio que, o sangue deles meio que dá essa missão para eles, né? Então o dragão branco resolveu sair, né, para ir atrás dos outros. E agora eles acharam o dragão azul e terminou numa parte muito boa. E assim, de dragão branco, né, a partir do primeiro momento que a aldeia deles viu a Iona, receberam ela muito bem, né? Só que chegando aqui na aldeia do dragão azul, eles receberam, tipo, disseram que não conhecia, tal, porque eles têm esse poder como uma maldição. Então, tipo assim, eles têm medo dessa maldição e tem medo que o povo descubra que tem um descendente desse rei aí, né, desses dragões brancos, desses deuses, e começa a ir atrás lá, porque antigamente era guerra atrás de um poder sobrenatural. É uma coisa assim absurda, né, porque isso não tem nada a ver, já que é um poder divino para ajudar as pessoas, né. Então, tipo assim, depende muito de quem tiver esse poder em mãos. Porque o dragão branco, quando falou com a Iona, e a Iona disse que precisava do poder dele, ele falou assim, não importa para o que seja, eu vou ajudar você, porque você é a mestra que eu estou esperando há centenas de anos. E é a mesma coisa com o dragão azul, né? Então, tipo assim, dependendo de quem for, o sangue da pessoa que está ali chamando, eles têm o direito de proteger o dragão escarlate, não importa se é bom ou mal. Então, dependendo aí de muita coisa, o poder pode ser tanto para o bem ou tanto para o mal. Vai depender muito aí da situação. Terminei o 2º volume, então não sei quando é que eu vou pegar os próximos, mas eu estou ansiosíssima para ler mais sobre Iona. E para fechar com chave de ouro, que eu já vou estar concluindo este vlog, que está muito grandinho, eu comecei a ler Blue Lock. Esses dias eu estava reassistindo o anime, né? Então eu fiquei com vontade de saber mais o que ia acontecer. E assim, tem um vlog aí de leitura que eu fiz unboxing e li o volume 19 de Blue Lock. E nesse volume 19 teve o final com a Copa lá do Sub-20, né? E veio agora um novo programa, né? Um novo Blue Lock, que é o New Egoísta, né? Que é o Ego New Egoísta, alguma coisa assim do tipo. E no final estava indo para ter um jogo com a Alemanha e a Espanha. Então, tipo assim, ele estava indo para um jogo da Alemanha com a Espanha. E, cara, eu descobri um negócio aqui
Que o negócio ficou louco. O Blue Lock ficou louco, ficou insano. Depois que teve a Copa do Sub-20, né? O Blue Lock conseguiu roubar o Sub-20 do Japão. Então, tipo, eles têm controle de todos os jogadores ali. E agora tem os patrocinadores, né? Então, tipo assim, muitas pessoas com nome grande estão ali em cima, né? Porque, enfim, os manda-chuva lá do Japão, que tem o poder sobre o negócio do futebol da Aliança Japonesa, queria destruir o Blue Lock porque estava achando um projeto péssimo. Mas depois que teve a Copa do Sub-20, eles viram que, tipo assim, são insanos. Então, tipo assim, o Blue Lock conseguiu derrotar o Sub-20, o maior time do Japão que estava ali no bicho, e eles conseguiram roubar isso. E com isso teve a nova possibilidade de um novo Blue Lock que aconteceu. E tá insano, tá muito bom isso aqui. Como eu tinha falado no vlog, eles tinham que escolher algum time de uns países. Então, tipo, tinha Espanha, Alemanha, Inglaterra, Itália, se eu não me engano, e tem outros lá também. E o Inzaghi, que é o protagonista, ele foi para o time da Alemanha, porque na Alemanha tá o cara que ele sempre admirou, que é o Noel Noah. Então ele foi para a Alemanha para jogar no time lá da Alemanha. E como é que vai sendo? Eles vão jogar com os craques desse time e vão tentar fazer lá o jogo, umas coisas assim do tipo. Mas pelo que eu entendi aqui, eles têm que se tornar titulares para poder entrar numa partida de jogo. E essa partida de jogo é o que vai definir se eles ainda vão continuar no Blue Lock ou não. Só que o Inzaghi, ele não conseguiu ser titular agora na primeira partida, né? Que era a Alemanha contra a Espanha. Só que o Bachira ele conseguiu. Nossa, o cara é foda. Mano, eu adoro o Bachira, ele é muito foda. Eles conseguiram vencer essa partida porque aconteceu muitas coisas lá, né? Tem o Ichigo também. Que não é o Ichigo, que é o Kunigami. Que ele é basicamente o Ichigo do Blue Lock, porque ele é a cara do Ichigo, né? Então, assim... tem um Kunigami também que tá nesse time, e tem outros jogadores também que estão ali. E foi insano demais. Porque teve uma hora lá que o Noel Noah foi jogar também e mudaram jogadores. O Inzaghi foi pro bicho lá, né? Só que tem um jogador lá, que é o Kimia, que ele ficou assim, com raiva e assim, não tava aceitando, porque ele tinha mais pontos que o Inzaghi para poder entrar no jogo. Só que tem um fanservice, porque o povo quer ver o Inzaghi. Eu não entendi isso muito dessa parada, né? Mas basicamente foi isso que aconteceu. Então o Inzaghi foi lá para provar o valor dele, porque como ele não tava no jogo, ele tinha que provar o valor dele pros jogadores do time da Alemanha, né? Porque, tipo assim, eles estão junto com o time da Alemanha. Então, quando tem uma partida, são 11 jogadores. Então, tipo assim, tem os jogadores da Alemanha e os jogadores do Blue Lock. Não é tudo junto, é tudo misturado ali. Não tem negócio, não. Então, tipo assim, eles tinham que provar o valor pro time da Alemanha, para o time da Alemanha poder, pelo menos, passar a bola para ele. Só sei que aconteceu muita coisa aqui. Ele conseguiu provar o seu valor junto com o Kunigami. E eles ganharam a partida. E o que tá acontecendo? Blue Lock agora é um reality show. Eu não sei se eu posso dar spoiler, mas basicamente virou um reality show. E tipo assim, o povo paga pra assistir as partidas do Sub-20. E por que queria o Inzaghi? Porque o Inzaghi, ele foi muito egoísta durante a Copa do Sub-20. Então, tipo assim, aquele gol dele foi o pé de escape pro povo assim querer saber dele. Tanto que os caras queriam que tipo o Inzaghi mostrasse o lado egoísta com os jogadores profissionais do nível mundial. Só que o Noel Noah não aceitou isso, ele disse que não, mas ia deixar o Inzaghi participar de uma partida, né? Tipo assim, ia deixar ele participar da partida que ele não entrou. No caso, nessa primeira partida do Inzaghi, ele não entrou porque ele não ganhou ponto suficiente, mas ele foi aceito por conta disso, né? E ele só participou dessa vez. Aí, beleza, ele conseguiu provar o negócio dele lá e tá muito insano. Agora mudou os rankings, eles vão ganhar dinheiro por isso, então são assistidos por vários patrocinadores. E durante a partida vai depender muito de como você joga.
né? E assim, se você tá no jogo, você é notado por algum patrocinador grandão. Então você pode entrar em alguma liga aí de time bem famoso. Mas se você não tá no jogo, você não vale nada. Então é tipo assim, depende muito se você tá jogando ou não. E como vai ser agora a escalação do Blue Lock? Eles estão procurando os 23 jogadores, né? Que vai ser a escalação do Sub-20. Então, são os jogadores que vão jogar na Copa do Sub-20, da Copa, né? Então, tipo assim, eles estão escalando com isso. E como é que isso vai funcionar? A escalação vai ser por quantidade de dinheiro. Então, tipo assim, o Isaac, ele tá valendo 17 milhões. Então, tipo assim, quanto mais você vale, mais você tem chance de participar da Copa, de estar ali entre os 23. Então, basicamente, acho que tem ainda uns 30... Acho que tem uns 30 e pouco, 40 jogadores aqui, se eu não me engano. Mas eles têm que, tipo, tentar ficar ali até o top 23. Tem que ter uns 23. Passou dos 23, eles não valem nada. Então, é assim que está sendo escalado. Então, depende muito se você joga ou se você não joga. Mas, querendo jogando ou não, você já vai ter um patrocínio enorme e tem um dinheiro que você vai valer por ano. Por exemplo, o Isaac, ele provou seu valor nesse jogo, né? Então, o valor anual dele é de 17 milhões, né? E é o valor que ele vai ficar valendo no mercado de trabalho. É basicamente isso. O Blue Lock, ele tá insano demais. Enfim, agora teve os treinamentos dele, mostrou os outros times, né? E agora tá tendo o jogo da Inglaterra com a Alemanha, que no caso é o time do Isaac. E depois que rolou o que rolou, Isaac ganhou uns pontozinhos, né? Porque depende muito do que você tá fazendo no campo. Então, se você mostrar muito trabalho no campo, você ganha pontos e isso pode facilitar você a se tornar titular no próximo jogo, né? E o Isaac está neste meio. E também mostrou o passado aqui de um personagem, que é o Kimia, né? O que usa óculos. E eu tava meio assim com o pé atrás, mas depois que passou, mostrando o problema de visão que ele tem e tudo mais, eu fiquei com peninha dele, eu não vou mentir, eu fiquei com peninha. Estamos agora na partida. Eu parei, tá aqui a partida. Ui, deixa eu ver se dá pra você ver. Tá vendo? Já começou aqui a partida, eu tô lendo. E no time da Inglaterra tá o Shigiri, o Urel e o Nag. Então, tipo, os três tá no time da Inglaterra e eles aqui já estão contra o Isaac. Porque, tipo assim, aqui no Blue Lock, aquele lance, não tem negócio de amigável, é cada um devorando um por cima, entendeu? Então, é o tipo de jogo que o povo quer ver. É o povo que tá vendo, o povo quer assistir. O que é que vai nascer desse projeto. Então, tá sendo muito interessante. Né? E também essa semana, acho que foi ontem, eu li o capítulo 1148 de One Piece e tá insano. Eu não posso falar muito de One Piece porque tá no mangá, tá saindo semanalmente, eu já tô nos episódios atuais, então se eu falar alguma coisa do mangá, vai ser spoiler pra quem tá lendo, alguma coisa assim do tipo. Então não vou falar muito. Mas tá muito bom, tá muito bom. E eu quero só saber o que vai acontecer quando o Luffy for se meter ali no meio. É só isso que eu quero saber, o que vai acontecer. Porque o Luffy ainda não apareceu nas coisas que tá acontecendo aqui em Elbaf. Ele ainda tá lá no submundo, lá com o Loki, o Sanji, o Zoro e os outros caras lá gigantes. Então, tipo assim, tá acontecendo muita coisa. E eu não sei o que vai rolar. Eu só sei que quando o Luffy aparecer, menino, não vai ter pra ninguém. É isso. Esse foi o vlog. Tá muito grande, então, tipo assim, eu tô postando esse vídeo hoje. Eu ia deixar acumular durante o mês os vlogs de leitura do mangá vlog, mas tem muita coisa pra sair. Tem um mangá vlog que eu quero gravar especialmente dele. E essa aqui foi as minhas atualizações do que eu tô lendo, do que eu tô fazendo. E agora que eu terminei de ler Yona, eu vou adiantar um pouquinho da leitura de Blue Lock, porque eu quero saber o que vai acontecer nessa partida. Porque, nossa senhora, eu quero saber o que vai acontecer nessa partida, porque só tem jogador muito assim, muito, sabe? Enfim, vou estar encerrando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like, seu comentário, ativa o sininho para não perder a notificação de quando sair vídeo novo aqui no canal. E por enquanto é isso.
Até o próximo Mangá Vlog, né? E é isso, gente. Beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.